Vadir Damus. Muito bem-vindo, Vadir, tudo bem? Tudo bem, Vadir? Tudo bem, bom dia, Adri, bom dia, Renato, tudo bem. Rapaz, o que está acontecendo na República? O que você tem para contar para a gente dessa decisão, quase com uma declaração de guerra ao Supremo do Bolsonaro? Olha, Renato, sem dúvida, é um ato sem precedentes, né? Sem precedentes. Não há exemplo de um presidente da República que tenha afrontado o Supremo Tribunal Federal dessa maneira, né? A conduta de Bolsonaro é típica do valentão de rua que chama o sujeito para o pau na esquina, né? O que ele está fazendo com o Supremo. Temos que reconhecer, né, uma jogada ousada, criminosa, né, mas que está dando resultado. O Brasil hoje só fala disso, né? Esqueceu-se que é um país, parte da população passa fome, né? Parte da população está desempregada, é um cenário de devastação ambiental, um cenário de degradação político-institucional. Ele conseguiu galvanizar todas as atenções para esse decreto dele. Unifica a turma dele, estava disperso, estava já, né, ele traz de volta, né, e, enfim, é algo, de fato, gera uma crise, né, com o Poder Judiciário, particularmente com o Supremo Tribunal Federal, que agora vai se ver na obrigação de pensar no que vai fazer, né, em relação a esse decreto. Esse decreto, do ponto de vista jurídico, né, ele suscita dúvidas, não tem jeito, nós temos que reconhecer, ele suscita, e o Supremo agora vai ter que dirimir essas dúvidas. Mas, sem dúvida, né, a medida do Bolsonaro fortalece o discurso que não me deixa governar, né, o Supremo é meu inimigo, né, é meu desafeto, eu não posso, o ato é da minha competência, né, a Constituição prevê, é um poder discricionário do presidente da República, e se o Supremo vier a derrubar o decreto, vai fortalecer na política, para o entorno bolsonarista, a tese de que ele é um perseguido, né? Até os atos comezinhos de administração, de atos, né, como esse do indulto, que é uma prerrogativa de fato do presidente, eu não posso praticar porque o Supremo Tribunal Federal não deixa. Então, o quadro político, do meu ponto de vista, é esse. E, assim, é a escala. E o recado, ó, não tenho medo de vocês, né? Decisão de vocês e nada para mim é a mesma coisa. E deixa aí um gigantesco ponto de interrogação quanto ao processo eleitoral, né? Como é que o bolsonarismo vai se comportar, né, no processo eleitoral, em relação ao resultado de eleição, caso ele perca a eleição, enfim. Acabei de escrever um editorial, Vadir, antes do programa, que vai agora para o blog do Rovai, e vai ser o editorial da Fórum Semanal, que vai ser distribuída hoje, né? O título é Bolsonaro quer sangue e fogo no país. E eu aponto exatamente essas questões, vou falar daqui a pouco aqui no Fala Rovai, me chama a atenção que a gente está com análise muito semelhante, que ele está tentando emparedar o Supremo e, ao mesmo tempo, unificar a base e criar uma situação de conflito para, se for o caso, até apostar num cancelamento das eleições. Eu acho que é o que está por trás. E aí eu te pergunto, uma coisa que me chamou a atenção foi a fala do Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, Vadir, que diz o seguinte: o Senado vai referendar a decisão do presidente. O sistema político ficaria todo contra o sistema judiciário, contra o Supremo. Seria um isolamento completo, né, Vadir, se isso acontecer. É o Rodrigo Pacheco, que é meu colega lá no Conselho Federal da OAB, é um advogado, né, renomado, enfim. Ele está
fazendo política com argumento jurídico. Se você retirar do contexto, do decreto Bolsonaro, né, o que o Rodrigo fala, olha, é um ato. A Constituição atribui ao presidente da República essa prerrogativa. O presidente resolveu conceder a graça. Só o pessoal entender, faz essa distinção: o indulto é coletivo e a graça é individual, mas é a mesma coisa, tem o mesmo efeito, né? É claro que a graça sempre vai pressupor, sempre vai especular que ela está sendo concedida por motivação pessoal. Não é porque o cara é meu amigo, porque o cara é meu aliado. Sempre vai haver esse tipo de especulação sobre quando qualquer presidente conceder aí o benefício da graça, né? Então, o Rodrigo Pacheco, ele vem com a tese jurídica nua e crua e diz: olha, o Congresso não pode. Isso é prerrogativa do presidente da República. Seria uma afronta ao princípio da separação dos poderes se o Congresso Nacional ou se o Poder Judiciário se miscuírem, né, e anularem, revogarem o decreto do Bolsonaro, né? É isso que ele está dizendo. Agora, isso abre um precedente perigosíssimo, né? Daqui para frente, se este decreto ele vicejar, se esse decreto não for derrubado, daqui para frente qualquer um, né, vai sugerir, né, invasão do Supremo, vai, sobretudo no Parlamento, né, vai defender agressão física a ministro do Supremo, vai incitar a população a invadir o Supremo, enfim, porque foi o que esse deputado, esse Alexandre Silveira fez. Daniel Silveira fez. Né? Então vai se criar, vai ser um jogo aí de xadrez, né? Sobretudo por parte do Supremo, o que fazer, né? Tem argumento para todos os lados. Você vê, a questão do trânsito em julgado, que eu acho que do meu ponto de vista, é uma tese mais coerente. Por que o Bolsonaro não poderia ter expedido esse decreto? Porque a decisão sequer foi publicada ainda, não transitou em julgado, né? O sujeito nem foi para a cadeia, a pena nem começou a ser executada. Ele, a rigor, não foi formalmente condenado. O Supremo declarou a condenação dele. Agora isso tem que ser publicado e tem que transitar em julgado para que ele seja levado ao sistema prisional. Só que isso não está na lei, isso não está na Constituição, isso é interpretação. Num determinado período, o Supremo os tribunais interpretavam dessa forma. Não, para conceder o indulto, exige-se o trânsito em julgado. Mas já há decisões recentes do Supremo prescindindo da exigência do trânsito em julgado. E aí? Né? O Supremo vai de novo, vai reinterpretar. E aí vai fortalecer o discurso. Olha, é porque é meu decreto e agora o Supremo, que nos julgados recentes dizia que não precisava do trânsito em julgado, agora volta a exigir o trânsito em julgado. Né? A questão da pena acessória, que é a inelegibilidade, perda de mandato e tal. O decreto do Bolsonaro diz que atinge. Juridicamente, eu acho um absurdo, porque não se trata, não é pena do direito penal, não é, isso aí é pena civil, é o efeito civil da pena, né? Então, ainda que o Daniel Silveira não venha a ser preso, a punibilidade dele esteja extinta, mas ele não poderia ser candidato e estaria inelegível. Vai gerar outro embate, né? Então, tem muito pano para manga aí. A gente tem aqui um áudio do professor e constitucionalista Pedro Serrano, que ele considera que o Bolsonaro extrapolou todos os limites constitucionais, e se colocou como guardião da Constituição, que, segundo Pedro, só no nazismo aconteceu na história recente. Eu vou colocar o áudio para a gente poder conversar a partir também dessa perspectiva e até discutir as diferentes interpretações disso. Como o Pedro é um constitucionalista, eu quero colocar para a gente poder ouvi-lo. Eu acabei de assistir à fundamentação
E gostaria de esclarecer uma questão complexa, mas gostaria de esclarecer o que me parece haver no caso. O indulto poderia ser fundamentado na soberania do exercício estatal, mas não o foi. Bolsonaro fundamentou o indulto numa interpretação que ele tem do que deve ser o direito de livre expressão do pensamento. E essa interpretação dele conflita imediatamente com a interpretação adotada pelo Supremo no caso. Ou seja, a fundamentação que ele se utiliza para determinar um indulto procura outorgar a ele o papel de guardião da Constituição, que deveria ser do Supremo. Só no nazismo, o Führer, o líder, foi considerado guardião da Constituição. Nós estamos numa democracia, o guardião da Constituição é o Supremo. Portanto, não cabe a Bolsonaro usar do indulto para impor a sua interpretação constitucional sobre e contra a do Supremo. Isso trata-se de uma vulneração intensa à Constituição e ao papel da Suprema Corte. Além disso, existem aspectos formais de natureza legal, o que eu falei até agora tem natureza constitucional, mas existem aspectos formais de natureza legal que não foram cumpridos, né? Deveria ter sido, a lei de execução penal traz a necessidade de requerimento do indulto pelo MP ou pela defesa, de passar pelo Ministério da Justiça e outros órgãos antes de haver a deliberação do presidente. Então existem esses problemas formais também. Mas o mais relevante é que eu acho que é o argumento de cunho constitucional. Bom, palavra do Pedro Serrano aí, que ele trabalha com essa lógica de que, como seria um crime de liberdade de expressão, isso faz uma diferença, Valim. Não sei o que você acha. Não, o Pedro, meu querido amigo Pedro, né? Eu ia te dizer exatamente, se não exatamente, mas com a mesma ideia, antes de você colocar o áudio dele. Que o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro ele podia e devia ter se limitado a, nos termos do artigo tal da Constituição que me concede a prerrogativa de conceder indulto, conceder graça, concedo ao senhor Daniel Silveira a graça, tal. Ponto. Não se exige... isso é consenso, é um ato discricionário, é um ato administrativo, o indulto é um ato administrativo discricionário. O presidente ele não precisa fundamentar, ele não precisa dizer por que está concedendo. A Constituição me assegura, as limitações para a concessão do indulto, né, que no caso é a prática de crime hediondo, não se faz, essa limitação não se faz presente, o crime que ele praticou não está arrolado entre os crimes considerados hediondos, então concedo a graça. Só que o Bolsonaro fundamentou. E aí o ato dele fica vinculado a essa fundamentação. Se a fundamentação ela for inconstitucional, for ilegal, né, o decreto pode ser derrubado. Talvez aí esteja o caminho para derrubar o decreto. Por quê? O Bolsonaro o que o Pedro está chamando de guardião da Constituição, significa que ele está se colocando como uma instância superior ao Supremo, uma instância jurisdicional. Olha, o Supremo julgou assim, eu considero inconstitucional essa decisão do Supremo, por isso, por aquilo. Ele não pode fazer isso. Então, a partir do momento que ele fundamenta, ele sujeita a fundamentação dele ao crivo do Poder Judiciário, sem sombra de dúvida, né? Ele está se colocando como uma outra instância, uma instância superior. O Supremo deixa de ser Supremo. Se o nome está dizendo é Supremo Tribunal Federal, é porque é a última palavra. O Bolsonaro está se colocando em afronta à Constituição como a última palavra, né? E em relação ao aspecto aí da lei que o Pedro fala, a minha dúvida em relação a isso é porque a lei fala em poderá. Esses requisitos que o Pedro estabeleceu, o Pedro pontuou, né? A lei usa o verbo poder. Poder você pode interpretar como uma faculdade, né? O réu poderá, o advogado do acusado, do beneficiário poderá, o Ministério Público poderá aí
tira a força do sentido de obrigação. Mas tudo isso, Renato, isso vai ser objeto aí de debates acesos, né? E o Bolsonaro conseguiu o que ele queria. Né? Ele conseguiu o que ele queria. No plano político, ele hoje está em vantagem, sem sombra de dúvida. Ele passou a pautar o debate, né? Pautou o debate, pautou, e chamou o Supremo, repito, chamou o Supremo para o pau, chamou o Supremo para a briga. Eu aqui não respeito decisão de vocês, não, eu revogo. Né? Olha Ainda só. disse isso, meu decreto será cumprido. Como quem diz, ó, não tenta revogar não, porque vai ser cumprido de qualquer maneira. Ou seja, ele parece estar dizendo assim: eu tenho como fazer cumprir com as Forças Armadas. Isso. É isso que, ou seja, e agora tem uma matéria que saiu no Globo, acabei de passar para a redação da Fórum, para o pessoal repercutir, onde, cadê aqui? Onde diz exatamente isso, né? Que os militares foram consultados antes de ele tomar essa decisão. Ou seja, né? Ele não está sozinho. E eu acho também, Vadir, que ele consultou o Centrão. Então ele vem com uma parte do Congresso que pode bancar. Essa declaração do Rodrigo não me parece técnica, eu acho que ela é política, né? Para poder ir com as Forças Armadas por trás. O Rodrigo já deve ter sentido o cheiro da articulação do Bolsonaro e não quer ficar em desvantagem, não quer ser derrotado. Não te parece um pouco isso também? Só para esclarecer, quando eu falei que o Rodrigo repito, ele fez uma declaração política com formato técnico. Entendi. Que, de fato, você isola o presidente, ele pode indultar quem ele quiser, pode dar a graça a quem ele quiser, respeitando aí as exclusões legais. Agora, tudo indica que é isso mesmo, né? O Bolsonaro, quando assinou isso, estava respaldado no Congresso Nacional e respaldado com os militares, né? O que torna o quadro mais grave ainda, né? De isolamento do Supremo, né? A desmoralização do Supremo. Isso é gravíssimo. O presidente da República desafiando o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, desmoralizando, né? Não se passaram nem 24 horas, ele baixa esse decreto, né? E, de fato, nós estamos diante de uma situação aí que só tende a piorar, do ponto de vista do aumento da temperatura, só tende a piorar, né? Tem várias pessoas perguntando aqui por que o Bolsonaro fez isso, se ele estaria sendo chantageado, se o Daniel Silveira ia sair, teria coisas para denunciar contra ele, ou se ele só quis atender a sua base bolsonarista que estava cobrando aí uma defesa dele, né, um posicionamento dele. Esse Daniel Silveira, ele é o baixo clero do bolsonarismo, é um sujeito absolutamente irrelevante. Ele tornou-se alguém elegível quando quebrou a placa da Marielle, né, alguns anos atrás. Aí tornou-se conhecido por isso. Então, o único feito dele ao longo da sua vida insignificante foi esse, né, quebrar a placa da Marielle. E se elegeu naquele contexto que todos nós sabemos qual foi lá em 2018. Então, não sei se ele detém informações. Ele não é ali da intimidade ali do... Não sei se ele... Eu acho que pode ser, mas sinceramente acho que o Bolsonaro, o episódio da condenação do Daniel Silveira pelo Supremo permitiu a Bolsonaro talvez até antecipar uma estratégia que ele já viesse montando. Ele vinha numa escalada, né, de ofensas, de ameaças e tal, e agora o Supremo me deu esse presente. Eu vou desmoralizar o Supremo. E o que o Supremo pode fazer, Vadir? O que você faria se fosse o ministro, se fosse o Alexandre de Moraes? Derrubar o decreto, é inconstitucional. Derrubar o decreto. Derrubar.
Acabou. Sem maiores. E já aproveitar e firmar jurisprudência, né, em relação a essas concessões de indulto. Rapaz, desde que na antiguidade, né, se concebeu essa possibilidade de o soberano conceder o perdão, ali nasceu também o desvio de finalidade. Né? Não, eu vou perdoar aqui, mas com tais objetivos. Às vezes era para aproveitar a mão de obra para colônias lá na Inglaterra, né? Estou precisando de mão de obra lá na Austrália. Então, vou conceder o indulto aqui, condicionado a que o sujeito vá para a Austrália trabalhar lá na agricultura, trabalhar não sei aonde. Tá? E mesmo para beneficiar segmentos que o governante considera importantes eleitoralmente para ele, né? Formar clientela política. Então, é óbvio que o Bolsonaro agiu em desvio de finalidade. Agora, como é que você vai provar isso? Que ele tem agido por motivação pessoal, como é que você vai entrar na subjetividade dele, né, a não ser que haja uma declaração formal dele, olha, dei porque o cara é meu amigo. Essa imbecilidade, ao que eu saiba, ele não produziu. Agora, a minha linha é a linha também, eu tenho o mesmo entendimento do Pedro Serrano. Ao ele ter motivado a decisão dele daquela maneira, né? Ele tem imunidade parlamentar, ele estava no exercício da liberdade de expressão, ou seja, eu, Bolsonaro, revogo essa decisão no Supremo porque a motivação do Supremo está errada. Aí ele se sujeita, esse ato se sujeita à apreciação do Poder Judiciário. E o Supremo também voltar a declarar o seguinte: não, só pode com trânsito em julgado. Sem trânsito em julgado você não pode. Que até está exigindo isso, que há muita perplexidade em relação a isso. Se o indulto tem que esperar o trânsito em julgado ou não, enfim. Mas eu acho que a melhor fundamentação do Supremo, do meu ponto de vista, é essa. Vadir, você levantou uma lebre, vamos usar esse termo aí da cultura popular, você levantou uma hipótese de que os saques no Rio de Janeiro poderiam estar sendo motivados por interesses políticos das milícias. Quer dizer, juntar essa tua hipótese com esse ato do Bolsonaro do indulto é um pouco o resumo do meu Fala Rovai que eu vou fazer daqui a pouco. Eu queria te ouvir antes disso, eu sei que você está com um tempo limitado, enquanto eu já faço um apelo para que as pessoas que estão nos assistindo, são muitas pessoas, quase 3 mil, que façam perguntas, deem superchats, cliquem nas inscrições, fiquem membros e membros deste canal que precisa do seu apoio para fazer um jornalismo de qualidade. Vadir. Renato, olha, há uma situação objetiva no país, e particularmente no Rio de Janeiro, que pode ensejar um desespero de segmentos populacionais para promover saques em supermercados, né, enfim, estou passando fome, não tenho, estou desempregado, o preço dos alimentos está lá em cima, não tenho como alimentar meus filhos, vou saquear. Então, há uma condição objetiva. Agora, não se pode, em se tratando do contexto que nós vivemos no Brasil, em se tratando de Bolsonaro, do bolsonarismo, e em se tratando do Rio de Janeiro, que nós sabemos tem uma presença forte em determinadas áreas, como é a área desse supermercado que foi saqueado, de milícia, de traficantes, a presença desses elementos por trás de incentivar. Porque se o cara não está com fome, ele não vai saquear supermercado. Ele só vai fazer isso se ele, de fato, quiser roubar e tiver industriado para isso. Mas o que pode estar acontecendo é que, por trás do desespero das pessoas, haja esse cálculo frio de mandantes: olha, vai lá e saqueia o supermercado.
E isso nós sabemos, né, gera, sobretudo em setores de classe média, medo, né, gera terror e gera clamores. Clamores por intervenção policial, clamores por intervenção militar. Quem mais, e estamos no ano eleitoral, quem mais responde a isso? Assim, a figura que é capaz de mandar repressão para lá, de botar exército na rua, é o Lula? Não, é o Bolsonaro. No Lula não está colada a hipótese da violência, da lei da ordem, da repressão aos pobres. No Bolsonaro está. E isso pode ter um efeito eleitoral, inclusive deletério, né? O Brasil está entrando nessa linha entre Lula e Bolsonaro aí. Alguns setores vão, olha, eu não gosto desse miserável, mas eu acho que ele é mais apto do que o Lula para botar ordem na casa. Então, tudo isso, Renato Rodrigues, pode estar no cálculo, entendeu? E aí se junta esse decreto, gerar a baderna, né? Gerar a arruaça, gerar a anarquia, né? Esse Daniel Silveira ser transformado em Marte, né? Mesmo depois do decreto do Bolsonaro, o Supremo vai lá e derruba o decreto. Né? E nós estamos diante aí de uma escalada, Renato, eu não tenho dúvida disso. E eles já estão colocando manchetes antigas de o MST tentando invadir o Supremo e falando, tá vendo? Como o Daniel Silveira está sendo perseguido, e estão chamando o ato também já em defesa da liberdade, que eles chamam de liberdade de expressão, no dia 1º de maio. Então vão fazer aí um barulho sobre isso. Né? Você vê, né, como o fascismo ele né, o fascismo defendendo o ato de liberdade de expressão. A primeira medida de qualquer ditadura fascista é acabar com a liberdade de expressão. Estamos diante de tempos estranhos, muito estranhos. E abre brecha para um novo pedido de impeachment também. Sem dúvida. É claro que nós sabemos que vai ser rejeitado, mas tem que pedir. Não, tem que pedir. Tem que pedir o impeachment. Tem que pedir. Não tem que calcular, não. Se pedir, ele vai ganhar. Não, não tem que ter esse cálculo. É uma obrigação da oposição apresentar um pedido de impeachment. Obrigação moral e política da oposição apresentar um pedido de impeachment. Há argumento para isso. Aí, já temos manchete para falar do Vadi aí no site da Fórum. Vadi, quero te agradecer por você ter atendido aí nosso convite. Foi feito hoje de manhã aqui. O jornalismo tem essa dinâmica, né? Os fatos às vezes atropelam as nossas agendas. Vadi, muito obrigado, muita sorte e energia para enfrentar aí o fascismo e o bolsonarismo. Obrigado, é o mesmo que desejo aí para todos nós, para todos vocês. Vamos precisar. Não podemos nos deixar intimidar. É assim que o fascismo ganha. O primeiro item para a vitória do fascismo é o medo. É o nosso medo. O medo não pode nos governar agora. Nós temos que não cair em provocação, mas ao mesmo tempo não nos deixar intimidar. Né? Então, obrigado aí, pessoal. Estou à disposição. Grande Vadi Damus. Obrigado.